2 Samuel, capítulo 9, versículo 3, a gente vai ler do 3 ao 11, diz o seguinte: Então o rei Davi, lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete. Diga comigo, Mefibosete. Um ótimo nome se você está grávido. Filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está o seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Eu quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertencem ao seu avô Saul, que pertenciam ao seu avô Saul. E você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: quem é o seu servo, para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais nada do que um cão morto? Olha como ele via a si mesmo: não estou valendo mais nada do que um cão morto. Olha a situação desse cidadão. Versículo 9 diz assim: então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao neto de seu senhor tudo que pertencia a Saul e a sua família. Você e seus filhos e servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa do seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo o que meu senhor, o rei, mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa do rei Davi, como se fosse um dos seus filhos. Até aí, amém? Deus está agindo conosco nesse tempo, requerindo de nós o fruto da bondade. O Senhor quer encontrar em nós a bondade dele. Amém? Feche os teus olhos por um momento, curva a sua cabeça. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, eu quero te pedir pela tua presença majestosa e poderosa aqui no meio de nós. Espírito Santo de Deus, vem manifestando a tua bondade de uma forma que nós ainda não compreendemos. Vem manifestando a tua graça, a tua presença e o teu sobrenatural de um jeito que nós precisamos ainda mais, Senhor. Espírito Santo de Deus, derrama mais da tua glória, mais do teu poder, mais da tua unção. Usa-me como canal aqui, como instrumento na tua presença. Que a tua glória se manifeste poderosamente no meio dessa igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, amados, o Senhor quer encontrar bondade em nós. A definição simples de bondade é o fruto do Espírito, a evidência do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Nós temos falado bastante sobre Gálatas 5, no versículo 22 e 23, aquilo que Deus derrama sobre as nossas vidas, aquilo que o Senhor, é a forma com que o Senhor trata cada um de nós. Então isso aqui é sobre você, mas também para você. Gálatas 5:22 diz assim: mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra estas coisas. Deus está derramando o fruto dele sobre a tua vida. Deus está derramando paz, Deus está derramando alegria, Deus está derramando paciência, amabilidade, bondade, fidelidade e tantos outros aqui, daquilo que nós dissemos. Deus está derramando uma porção específica de bondade sobre o teu coração. Talvez você tenha chegado na casa do Senhor como Mefibosete se apresenta diante do rei: quem sou eu, Senhor, para que a tua bondade seja manifesta sobre a minha vida? Talvez você olhe para Deus e você diga assim: eu não estou valendo nada mais do que um cão morto. Eu não consigo imaginar o nível da situação do cara para ele dizer isso.
Eu não estou valendo nada mais do que um cão morto. Eu não estou valendo nada mais do que algo que não tem nem vida mais e nem serventia. E queridos, Deus está quebrando a vergonha de dentro do teu coração através da bondade dele. Deus está manifestando o amor leal dele, e ele está vindo com uma ação nova de bondade sobre a igreja, uma compaixão empoderada de Deus que mantém a aliança, restaura o que estava quebrado e reflete no nosso caráter. Não somente esse fruto do Espírito é derramado sobre as nossas vidas, como também requerido de nós, porque Deus derrama nas nossas vidas e Ele requer de nós que demonstremos esse fruto. Amém? Continua aqui comigo. Ele requer que nós demonstremos o fruto. Bondade é o amor leal de Deus, é o amor que não se interrompe, é o amor que não para. Da palavra hebraica aqui nesse texto é tov. Bondade, lealdade, amor longânimo, misericórdia e fidelidade à aliança. Quando nós estamos falando de bondade, nós estamos falando de fidelidade a uma aliança pré-estabelecida. Se você tem uma aliança com alguém, de qualquer tipo que seja, uma aliança familiar, uma aliança de amizade, bondade está implícita nesta aliança. Estão entendendo? Estão comigo aqui? Bondade, em sua simplicidade, é misericórdia em ação. É quando nós aplicamos misericórdia ou nós recebemos misericórdia. A definição de misericórdia é quando nós erramos, quando nós falhamos e nós precisamos ali pagar pelo nosso erro, e a bondade de Deus vem e arranca a punição de nós. Misericórdia, então, é não sermos punidos quando a punição é devida sobre as nossas vidas. Amém? Todos nós recebemos misericórdia de Deus quando Cristo Jesus morreu na cruz. Todos nós recebemos misericórdia de Deus no momento ali da cruz em que os nossos pecados foram apagados e a bondade de Deus transforma as nossas vidas. Bondade também é natureza de Deus. Deus em sua natureza é bondade. Deus em sua natureza é graça, é misericórdia. Ele somente manifesta aquilo que Ele é. E nós, igreja, muitas vezes não conseguimos manifestar bondade, porque nós não estamos recebendo bondade sobre os nossos corações. Por dois motivos. Porque nós nos afastamos do lugar onde a bondade habita. Todo momento que nós nos afastamos de Deus, ou nós nos afastamos da presença de Deus, nós necessariamente caímos em lugares onde a bondade não existe. Nós necessariamente caímos em lugares onde o mal, onde a vingança, onde as pessoas estão puxando o tapete uns dos outros, mentindo uns contra os outros, fofocando sobre situações, criando porfias, criando dissensões no meio ali, aonde Deus não está presente, a bondade é retirada. Amém? Esse é um dos motivos. E o segundo motivo de nós não recebermos da bondade de Deus e não sermos alimentados dessa bondade é quando em nossos corações habita uma vergonha pela nossa vida passada. Então diga comigo assim: vergonha. Com mais autoridade de profeta, diga: vergonha. Vergonha. Você precisa ir embora. Você precisa ir embora. É Deus. Talvez você não tenha tido tanta vontade nesse momento, mas na próxima você fala com mais vontade, amém? Muitos de nós estamos com vergonha no nosso coração e estamos fugindo do rei que quer nos abençoar. Você até chega na sala do rei, mas você tem medo de sentar na mesa. Deus está te chamando para um relacionamento íntimo e contínuo. Ele quer que você sente na mesa com Ele. Ele quer que você coma da mesa do rei. Ele quer que você, como um filho do rei, sente-se à mesa e se delicie em sua bondade. Então a vergonha tem que ir embora do teu coração. Tito, no capítulo 3, versículo 3, diz assim: em outros tempos também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios
de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Mas quando Deus, o nosso Salvador, revelou a sua bondade e seu amor, Ele nos salvou, não porque nós tivéssemos feito algo justo, não foi por nosso mérito que Ele nos salvou, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover os nossos pecados e nos fez nascer de novo e nos deu uma nova vida por meio do Espírito Santo. Em nós, amados, nenhum de nós existe merecimento para recebermos bondade e misericórdia de Deus. Não há nada que eu e vocês possamos fazer para que nós sejamos dignos de Deus em alguma área das nossas vidas. Não há nada que nós podemos manifestar, nada que nós possamos nos movimentar. Deus, o nosso Salvador, revela a sua bondade em seu amor. E Ele rompe nas nossas vidas a nossa antiga forma de viver. Ele nos deu uma nova vida, como esse texto diz. Ele rompe a antiga forma de viver, que éramos odiando uns aos outros, julgando uns aos outros, amaldiçoando e diminuindo uns aos outros, encontrando pequenas situações em que nós não nos damos bem, encontrando pequenas situações ali em que aí os cristãos começam a ter ranço um do outro. Ranço é uma palavra na moda hoje em dia. E aí, amados, o meu coração dói e se entristece toda vez que eu ouço alguém dentro da igreja falando assim: aí eu peguei ranço de fulano, aí eu peguei uma situação triste, aí eu me magoei com alguém e eu não quero mais falar, eu peguei um ódio, eu peguei uma situação. Amados, será que realmente nós deveríamos estar agindo dessa forma? Essa não era a antiga forma que nós vivíamos? E agora Deus está nos chamando para viver a bondade dEle. Quem pode dizer amém para isso? Amém. Deus revela sobre nós salvação através da sua bondade, do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Eu estou repetindo isso para gravar dentro do teu coração. A bondade reflete o amor da aliança, ou o amor leal de Deus. Por que eu estou falando sobre aliança? Porque aquilo que Deus fez sobre nossas vidas é um pacto, é uma aliança eterna que Ele jamais vai romper, e em sua bondade Ele permanece sendo fiel, ainda que nós sejamos infiéis a Ele, ainda que nós viremos as costas para Deus, ainda que nós deixemos Deus de lado e vamos nos jogar nos nossos próprios prazeres, Ele permanece bondoso, Ele permanece fiel, Ele permanece no seu amor leal sobre a tua vida. Mesmo se a maioria de nós fugisse se a porta estivesse aberta, tem uma canção que diz assim: mesmo se a maioria de nós na primeira oportunidade se afastasse do Senhor, Ele permanece sendo leal, Ele permanece te encontrando, Ele permanece disponível, Ele permanece bondoso, Ele permanece misericordioso, não importa o tamanho do teu pecado. Eu sei, amados, teve uma vez que isso acontece direto, mas uma vez um irmão chegou na igreja, num culto, e no final do culto, Deus falou no meu coração: pega uma Bíblia e dá de presente para esse cara. Eu fui até ele, eu falei assim: meu irmão, isso aqui é para você, Deus está te dando, Deus pediu para que eu te desse, na verdade. Eu nunca vou me esquecer dessa situação, amados. Esse irmão olhou para mim, ele não estendeu a mão, na verdade ele colocou as duas mãos para trás, e ele falou assim: pastor, eu fiz tanta coisa errada que eu não sou digno de tocar nesse livro. Eu falei: não, irmão, você não está entendendo. Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele é perdão. 2 horas de conversa depois, ele virou as costas e ele não aceitou o presente que Deus queria dar para ele. Esse momento arrebentou com o meu coração, irmãos. Havia uma vergonha que habitava no coração desse irmão, que não permitiu que ele recebesse a palavra de Deus, que o cura, que o transforma, que o limpa. Nós jamais seremos limpos pela nossa própria forma. Muitas pessoas dizem assim: deixa eu arrumar um pouquinho a minha vida, aí eu começo a ir na igreja. Deixa eu me consertar um pouquinho aqui, deixa eu fazer uma limpeza no meu coração primeiro, aí depois eu começo a ir na igreja. Amados, você se limpa antes de você ir tomar banho? É o banho que te limpa. Então quando você vai para a presença de Deus, é um momento que Ele te santifica. A santificação não é por nós ou na nossa capacidade,
capacidade. É a bondade de Deus que nos transforma e nos santifica. Não importa o quanto você errou, não importa o quanto você pecou, não importa pelo que você passou no passado, a bondade de Deus está disponível para cada um de vocês. Você precisa ouvir isso. A vergonha precisa ser removida do teu coração nessa noite. Existe uma bondade recaindo sobre a igreja nesse momento. Existe uma bondade recaindo sobre o teu coração, que sim nos constrange, amados. Sabe quando você reconhece que não tem motivo aparente nenhum de você receber um presente, mesmo assim o presente chega para você? Aquele constrangimento. Quem já passou por isso? Você fica constrangido com as pessoas cuidando de você, ou se entregando por você, ou fazendo algo que você poderia muito bem fazer. Aí você se sente constrangido. Deus, com o seu amor, nos constrange dia e noite, porque Ele é leal aos nossos corações. Êxodo 34, no versículo 6. A aliança é um amor leal, cara. Guarda isso no teu coração. Êxodo 34, 6 diz assim: o Senhor passou diante de Moisés proclamando: Yahvé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Amados, quando Deus diz que Ele é lento para se irar, não quer dizer que Ele não se ira, mas na verdade mostra aqui todas as possibilidades, todos os conselhos, todos os ensinos, todas as exortações que acontecem antes de que a ira de Deus venha sobre nós. Nenhum daqueles que nós lemos na palavra de Deus no Antigo e no Novo Testamento, que não passaram por uma certa correção ou não sofreram uma questão de juízo sobre as suas vidas, não foram avisados explicitamente antes de acontecer. Se você ler a sua Bíblia, você vai entender e você vai visualizar isso. Nenhum daqueles que passou por uma situação ali de dificuldade não deixou de ser avisado, exortado, ensinado e não usufruiu da bondade de Deus. Deus é lento em se irar em todas as formas, e ainda que a ira de Deus fosse derramada, Ele entrega o seu Filho para que a ira de Deus seja derramada em Cristo e não em nós. Nós, amados, por tudo que nós fizemos e por tudo que nós erramos, nós somos objetos da ira de Deus. Nós seríamos objetos da ira de Deus se não houvesse o sacrifício de Cristo nas nossas vidas. Então todo o erro que nós cometemos, ele é removido. Se você quebra uma lei aqui na terra, uma lei natural, uma lei dos homens, essa lei permanece. Você quebrou a lei, a consequência vem, amém? Mas eternamente o seu pecado foi removido, o seu relacionamento com Deus está limpo. Nós temos paz com Deus através do sacrifício de Cristo Jesus. Consegue me entender até aqui? Posso continuar pregando? 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 20, diz assim: pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, com um alto e claro sim, e por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que o nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. A bondade de Deus significa que Ele cumpre as suas promessas. Ele é o sim e Ele é o amém. Ele é aquele que provê a resposta, Ele é aquele que provê a promessa, e Ele é aquele que cuida do cumprimento. Ele é o sim e o amém. Isso que significa quando nós dizemos que Ele é o sim e o amém. Que não somente prometeu, que não somente concordou, mas Ele vai cumprir sobre a tua vida. E aí eu ouvi duas pessoas falando amém nesse momento. 3 agora, 4, vai. Amados, tudo aquilo que Deus prometeu que faria, Ele fará sobre a tua vida. Muitos de vocês talvez estejam buscando por coisas, pleiteando situações específicas na sua vida. Não deixe que a falta de esperança tome o seu coração. Não deixe que a falta de esperança tire a certeza de que Deus permanece no controle da tua vida. Deus está buscando pessoas das quais as suas promessas possam se cumprir. Quem aqui quer ser objeto de cumprimento de promessa? Quem aqui quer ser um daqueles em qual a promessa vai se cumprir poderosamente? Amados,
Deus está procurando espaço para derramar a sua bondade no meio da igreja, no meio dos seus filhos, no meio de nós aqui. Bondade é diretamente ligado à compaixão. E eu quero trazer aqui um entendimento para vocês, somente pela questão do conceito. Muitas vezes, ao tentar nos referir com compaixão, nós usamos a palavra empatia. Talvez por um engano, talvez por nós não conhecermos exatamente o significado das palavras. E eu quero trazer para vocês um conceito aqui, talvez até um tanto teórico, amém? Compaixão é um conceito judaico-cristão, um conceito bíblico. Empatia é um conceito secular, na raiz das palavras, amém? Só para que a gente tenha esse entendimento. Não há nada de errado em você dizer uma coisa pensando a outra. Eu só quero trazer esse entendimento sobre o teu coração e sobre a tua vida. A empatia é um conceito secular marxista. Já a compaixão é um conceito judaico-cristão bíblico, totalmente bíblico. A compaixão, ela não muda os valores, as decisões, e nem visa gerar culpa em quem demonstra essa compaixão. Nada na vida da pessoa que tem compaixão para com outra pessoa, ela muda, mas tudo muda na vida daquela pessoa que é objeto de compaixão. Jesus, em tudo que ele fez, ele demonstrou compaixão para com as pessoas. Ele demonstrou compaixão e cuidado sobre as pessoas. Nada muda quando nós quando nós demonstramos compaixão para o próximo em nós. Na verdade, nós somos multiplicados ao demonstrar compaixão. Nós somos acrescidos. A própria palavra de Deus diz que aquele que saciar o sedento será saciado. Compaixão alivia a carga, mas não tira a responsabilidade daquele que é objeto de compaixão. Então eu vou te ajudar a aliviar a sua carga, mas não carregarei a sua carga por você. Ela compartilha a responsabilidade, assim como Jesus fez conosco. Eu vou remover a carga, mas você precisa caminhar a sua caminhada. Empatia, infelizmente, no seu conceito direto, ela visa o sentimento daquele que se sente mal, ou seja, ela coloca o sentimento da pessoa que se sente inferiorizada por uma certa situação, e ela usa este sentimento para ditar o fim das coisas. Vou ser mais específico. Empatia é deixar o sentimento atual ditar o caminho, colocar o sentimento em um lugar dos valores e princípios. Em outras palavras, é mudar as regras do jogo em favor do sentimento ou de aliviar o sentimento, mas não transforma situações. Consegue entender o que eu estou dizendo aqui? Muitas vezes isso se confunde uma coisa e outra. Empatia faz com que uma pessoa que tem empatia sinta-se envergonhado por ter alguma coisa, e ele deseja ter menos em favor de se igualar àquele que tem menos. Já a compaixão, ela visa compartilhar aquilo que ele tem, multiplicar aquilo que ele tem, como Jesus fez, para que ambos o tenham. Estão entendendo aqui a diferença entre uma palavra e outra? Não há nada de errado se você falou empatia a sua vida inteira querendo dizer compaixão. Eu só quero te dizer a origem dessas duas palavras e de onde elas vieram. Empatia tenta mudar a realidade daquele que sente a empatia da outra pessoa, tornando uma pessoa escrava do sentimento do outro. Então, amados, o sentimento de inferiorizado, o sentimento de sentir que você não tem ali alguma coisa, ele não pode ditar o destino, a regra do jogo, o princípio e o valor que nós estamos vivendo. O valor e o princípio, eles são maiores do que o sentimento. E para isso, nós demonstramos compaixão para que as pessoas sejam tocadas. Empatia, infelizmente, visa alejar os que têm para igualar os que não têm. Nada muda na situação, na pessoa que não tem, na pessoa que está carente, na pessoa que tem o seu sentimento de necessidade, mas muda na vida do outro que tem, para que eles se igualem para baixo. Vocês conseguiram entender? Eu viajei nessa explicação aqui, está claro para vocês? Então nós temos um conceito secular e um conceito bíblico cristão. A palavra em si que você for usar, ela não muda muito, mas eu queria te trazer esse ensino.
Quando nós estamos falando da bondade de Deus, nós estamos falando especificamente de compaixão, não de empatia. A compaixão é o ato de multiplicar para que todos o tenham. É o ato de aliviar a carga, não removendo a responsabilidade. É o ato de cuidado, sem que você seja danado por aquilo que você está fazendo e cuidando. Empatia é guiado pela emoção negativa, já a compaixão é guiado pela intenção de gerar Cristo no coração das outras pessoas. Por isso que são conceitos de lugares oriundos diferentes. Uma ideologia mundana, uma ideologia bíblica. A palavra nos ensina a chorar com os que choram e não se tornar aqueles que choram. São coisas muito diferentes aqui. Eu não vou me tornar aqueles que choram, mas eu vou chorar junto com eles. Eu vou me colocar nos calçados deles, vou suportar a dor junto com eles, mas não me tornarei desta forma. Eu sou sensível à sua necessidade, mas eu não me torno e não me coloco no lugar de necessidade. Uma vez tinha uma pessoa que arrebentou com a vida dela, arrebentou com muita força assim. E aí esse irmão veio para mim com todas as justificativas pelo qual ele havia feito o mal que ele fez. E ele falou assim: pastor, se você estivesse no meu lugar, o que você teria feito? A minha resposta para ele foi assim: meu irmão, eu entendo aquilo que você quer dizer, mas eu me esforço todos os dias da minha vida, no meu relacionamento com Jesus, para nunca chegar nessa situação que você se colocou. Não foi maldade, eu não quis agredi-lo, eu não quis ofendê-lo naquele momento, mas eu quis ensiná-lo. Porque compaixão, amados, também é correção. A bondade de Deus não é tolerância a qualquer tipo de coisa, mas é ali um derramar de algo que verdadeiramente é bom sobre a vida das pessoas. Nós, amados, em certos momentos vamos ter que nos posicionar nas vidas das pessoas e dizer para eles: para que a bondade de Deus seja derramada sobre a tua vida, eu preciso dizer que você está no caminho errado. Para que a glória de Deus seja derramada sobre o teu coração, eu preciso te ajudar a entender e abrir os seus olhos, que talvez você esteja sendo guiado por amargura e não pela graça. Só um exemplo que eu estou usando aqui, amém, amados? A bondade de Deus, ela carrega em si sim também o ensino. Um dos piores sentimentos que nós podemos ter de alguma pessoa é dó. Sabe por quê? Dó, ele é totalmente diferente de compaixão. A dó é aquele sentimento quando você simplesmente já não pode fazer mais nada por alguém. Eu tenho dó dessa pessoa. E aí você não põe as mãos, você não ajuda, você não se disponibiliza, você só se compadece, mas não é uma ação completa. Você somente se dói. Mas, amados, se nós temos compaixão, nós precisamos tomar ação em favor daqueles que nós temos compaixão. Não pode ser uma ação incompleta, não pode ser só um discurso, não pode ser só uma palavra, não pode ser só um sentimento: eu me compadeci dele, eu me entristeci porque ele se entristeceu. Não é andar até a metade do caminho, é o caminho completo. A compaixão de Cristo, a bondade de Jesus é o caminho completo para que vidas sejam transformadas, para que o mundo seja tocado pelo amor de Deus. Estão aqui ou não? É a ação completa. Tadinho dele que não tem uma blusa, mas eu tenho duas, deixa eu tirar a minha e colocar nele. Eu compartilho, e eu não tiro a minha, jogo fora e fico com frio junto com ele. Amém? Amém. Estamos entendendo isso aqui? Chorar com os que choram, não se tornar os que choram. Empatia, infelizmente, não carrega poder de salvação. Compaixão tem salvação completa através de Cristo. Jesus, em momento nenhum, demonstra empatia, mas sim compaixão. Vem num texto junto comigo aqui de um poder glorioso da compaixão de Jesus. Mateus 25, versículo 35. Mateus 25, 35 diz assim, Jesus falando, amém? Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu era estrangeiro e vocês me convidaram para sua casa, eu estava nu e me
investiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram. Então os justos, aqueles que estavam ali para receber a glória de Deus, para receber a salvação eterna, eles responderam: Senhor, quando foi que nós te vimos faminto e lhe demos de comer? Nós estamos falando de Jesus aqui. Ou sedento e nós te demos de beber? Ou como estrangeiro e convidamos para nossa casa? Ou nu e nós o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Quando você demonstra compaixão e bondade para o teu próximo, você está demonstrando diante do seu Senhor. Quando você serve o teu próximo, quando você serve aquele que está diante de você, passando uma certa necessidade, quando a compaixão toca o teu coração e você compartilha aquilo que você tem em favor do teu irmão, você está fazendo para Cristo. Essa é a palavra de Deus, amado. Quando foi que eu te vi com frio, Senhor, e eu te aqueci? Quando você aqueceu um daqueles que estava com frio lá no meio do caminho. Ah, mas você não sabe o que ele fez, Jesus. Você não sabe o que ele passou. Você não sabe que ele não é merecedor de ser aquecido. Alguém aqui é merecedor? Algum de nós? Fizemos alguma coisa boa para que a bondade de Deus viesse sobre nós? Da mesma forma com que nós somos errados e nós recebemos bondade, amados, nós entregamos de graça, porque recebemos de graça. Bondade carrega em si correção também. Apocalipse 3,19 diz: eu corrijo e disciplino aqueles que amam, por isso seja zeloso e arrependa-se. Carrega sim correção, carrega sim em todo o amor, em todo o cuidado, em toda valorização à pessoa, à vida e ao destino, um puxão de orelha. Porque eu te amo, porque eu sei que você vai chegar em grandes lugares, porque eu quero te ajudar. Deixa eu te dar uma puxadinha de orelha aqui, deixa eu te pastorear. Às vezes eu uso essa frase para chamar a sua atenção a uma palavra, para chamar a sua atenção a uma correção. Amados, bondade não é tolerância. Bondade não é tolerar todas as coisas que são lançadas diante de nós, todas as ideologias, todos os pensamentos, todas as frases, todas as coisas. O fato de eu ser bondoso para com as pessoas não é o fato de eu tolerar os pecados das pessoas. Nós amamos a todos, mas não compactuamos com os pecados. Ao corrigir alguém, amados, use de humildade, porque virando a esquina você também vai ser corrigido. Quando você ajudar alguém, use de humildade, porque virando a esquina você vai ser ajudado. Sempre seja humilde, sempre seja pequeno. Talvez em um assunto você tenha caminhado um pouco mais do que o teu irmão, só que no próximo assunto alguém caminhou mais do que você. Então use de humildade, saiba receber conselhos tanto quanto você vai entregar conselhos. Saiba repreender de acordo com a palavra de Deus, não ditando o destino, tipo assim: ah, você está fazendo isso, você vai para o inferno. Já passamos muito tempo para a gente estar vivendo esse tipo de coisa, amados. O julgamento e o peso que nós colocamos sobre os ombros das pessoas não condiz com a vida de Jesus. Jesus sim se assentava com pecadores, sim se assentava com aqueles que faziam coisas erradas, mas ele não tolerava o pecado deles, ele se assentava com eles a fim de mostrar um caminho mais elevado. Nós precisamos sim nos assentar, mas não beber da mesma água. Nós precisamos sim comer ali, estar na mesa juntos, mas não nos alimentando da mesma comida. Nós sentamos na mesa para dar comida e não para comer daquilo que eles estão se alimentando. Continua aqui comigo? Amém. A palavra está cortando seu coração? O meu também está. Pausa dramática para a próxima coisa que eu vou falar. Bondade é para os seus inimigos. Vou falar de novo. Bondade é para os seus inimigos. Bondade é para os seus inimigos. Obrigado por repetir. Amados, nós precisamos demonstrar bondade
para aqueles que nós chamamos de inimigos. Não quero entrar no mérito, que se nós somos cristãos, nós não deveríamos ter inimigos. Mas muitas vezes nós temos pessoas das quais nós temos situações mal resolvidas, problemas que vieram sobre nós, situações que se quebraram, que se entristeceram, pessoas que nós não aguentamos ouvir por certos pensamentos ou certas coisas, mas nós precisamos demonstrar bondade. Não estou falando sobre você frequentar a casa da pessoa ou deixar que a pessoa frequente sua casa o tempo todo. O que eu estou te dizendo é demonstrar bondade, demonstrar cuidado, demonstrar amor, demonstrar compaixão, independente de quem seja a pessoa. Ah, pastor, você não sabe o que ele me fez. Não mesmo, mas a palavra não é minha, você não precisa me convencer. Se você convencer o Senhor de mudar a palavra dele, aí é outra coisa. A palavra é de Deus, a vontade é de Deus, não a minha. Isso aqui também queima no meu coração, também vai contra o meu eu. Nós precisamos aprender a demonstrar bondade para aqueles que nós não gostamos. Quem é o nosso próximo? O primeiro que se apresentar com uma necessidade diante de nós, goste você dele ou não. O próximo que você puder ajudar, esse é o teu próximo. Bondade de verdade aparece quando ela não é merecida. Ela reflete a natureza divina, fazendo bem para quem te causou danos. Bondade de verdade, manifestada radicalmente nas nossas vidas, é quando ela é entregue para alguém da qual nós, em todo o nosso ser, nós julgamos que essa pessoa não merece. Continua comigo? Amém. Estou querendo ir embora? Vocês só não saíram porque está frio lá fora, né? Romanos 12, versículo 19 diz assim. Presta atenção no que esse texto diz. Amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer, se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Ah, mas vão me chamar de tonto, vão me chamar de quadrado, vão me chamar disso ou de aquilo. O que me importa, amados, é o que Deus vai falar de mim. No final das contas, Ele olha para mim e diz: entra no descanso do teu Senhor, servo bom e fiel. É estas palavras que eu anseio ouvir. Não importa o que eu vou ouvir no meio do caminho. Vençam o mal com o bem. Os filmes e as coisas, elas têm mostrado que o mal ali é relativo e que nem sempre o bem vai vencer assim. Só que o livro do qual nós estamos nos baseando é um livro de que o bem já venceu lá atrás, na cruz, em que a condenação de Satanás e seus demônios, ela é certa, não existe dúvidas nisso. Ele já venceu. Nós estamos caminhando debaixo de uma certeza de que Ele já venceu, e se simplesmente nos mantermos debaixo da sua graça, nos mantermos debaixo da sua bondade, nos mantermos debaixo da compaixão divina sobre as nossas vidas, a vitória em Cristo é certa, e nós podemos descansar as nossas cabeças nos travesseiros, sabendo que nós estamos vivendo o melhor de Deus para as nossas vidas. Ainda que a dúvida permaneça ao seu redor, ainda que a dificuldade permaneça na sua casa, Deus está abrindo os céus com uma bondade que destrói toda a cadeia do mal gerado na sua vida. Pergunta que você não precisa me responder, só guarda no seu coração. Quando você sair aqui dessa casa nessa noite, qual inimigo você precisa demonstrar bondade? E aí eu não olhei para ninguém, fiquei olhando para baixo, porque esse é aquele momento que o marido e a esposa dão aquela cutucada no outro, sabe? Tá vendo? Você precisa demonstrar bondade para mim. Começa nos que nós amamos, de fato.
e se expande para todos, amados. Se expande para todos. Você precisa sair dessa casa aqui e demonstrar a bondade de Deus para quem? Quem está esperando a bondade de Deus através da sua vida? Ou não está esperando e vai ser constrangido pela glória de Deus? De forma prática, peça ao Espírito Santo capacidade como demonstrar amor aos seus inimigos. Quando mostramos bondade aos que nos maltratam, aí que as coisas se tornam radicais de verdade, aí que nós estamos vivendo um amor radical. Porque demonstrar o bem para aqueles que demonstram o bem para nós é fácil, todos fazem. Os pecadores mais vis, eles demonstram graça para aqueles que demonstram graça para eles. Bondade não significa que nós toleramos o pecado. Vou falar de novo, bondade não é tolerância. Bondade confronta o pecado e estabelece a natureza de Deus. E bondade leva ao arrependimento, através do constrangimento do amor de Cristo. Romanos 2, versículo 3: uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma, não percebe quanto Ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Você não consegue perceber que esta santa paciência, essa longanimidade de Deus sobre a tua vida visa levar você para uma vida de arrependimento e de graça? Vocês estão entendendo aqui, amados? Eu sei que é uma palavra difícil de engolir ao primeiro momento, ela é amarga na boca, mas quando a bondade de Deus nos toca, amados, nós entendemos aquilo que Ele está fazendo sobre as nossas vidas. Não tentem fugir da ira vindoura. Rapidamente aqui, indo para o final da mensagem, mas não te prometo em velocidade, 3 itens principais de como nós demonstramos essa bondade de Deus na vida das pessoas. Em primeiro lugar, eu quero falar o amor radical, algo que eu estou tentando explicar aqui até esse momento de forma simples. Deuteronômio 7:9 diz assim: reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus, e Ele é o Deus fiel que cumpre por 1000 gerações a sua aliança de amor com todos os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Primeiro ponto: reconheça que Deus é Deus. A primeira coisa que eu estou falando. A grande pergunta nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade: Deus é Deus na sua vida ou não? Uma coisa é você saber que Deus existe, uma coisa é você entender o conceito bíblico de quem é Deus, a outra coisa é você ter um relacionamento com Ele e reconhecer que Ele é o seu único e suficiente Salvador. Duas coisas completamente separadas. Deus é Deus na sua vida ou não? Aí quando Deus for Deus na sua vida, você consegue viver o amor radical dele. Aí você consegue viver essa dedicação e essa aliança que o Senhor tem sobre a tua vida. Ame a Deus sem motivo nenhum, sem buscar nada em troca. Aí você consegue demonstrar a bondade sem nada em troca. É muito fácil quando a gente demonstra bondade esperando que alguém responda algo para nós. Mas, amados, deixamos de ser quem nós somos, deixamos de esperar algo em troca, deixamos de ser aquilo e viver aquilo que nós somos, para que Deus se forme em nós. Vamos deixar o imperfeito ir embora para aquilo que é perfeito vir sobre nós. Mateus 22:39, o segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a ti mesmo. Ele está falando do segundo mandamento. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é tão importante quanto o primeiro: ame o teu próximo como você ama você mesmo. Entregue a bondade para o teu próximo, assim como você espera receber para você mesmo. Um amor radical, um amor sobrenatural, um amor que quando ele entregue, ele faça os incrédulos, ele faça aqueles que têm maldade no seu coração dizer: você está sendo trouxa. Esse é o tipo de amor, essa é a confirmação que o amor radical de Deus está dentro de você. Quando as pessoas do mundo simplesmente não conseguem entender o tamanho de amor que você está entregando para o teu próximo. Por que você está pedindo perdão? Foi ele que errou? Isso é radical demais. Por que você vai se entregar? Por que você vai doar aquilo que você tem? Você suou tanto para conquistá-lo. É um amor radical. É um amor sobrenatural.
É uma certeza, amados, radical do meu Senhor. Você vai produzir o fruto do Espírito, da bondade por amar as pessoas da forma que Deus te amou. Você recebeu amor, amados, entregue amor. Um amor radical é dado em troca de nada. E se você ama a Deus em troca de nada, nada pode tirar você do amor de Deus. Essa frase não é minha, mas você pode escrever e postar no seu Instagram se você quiser. Se você ama a Deus a troco de nada, nada pode te tirar do amor de Deus. Em segundo lugar, perdão. Óbvio que nós vamos falar sobre perdão nesse momento. Perdão, amados, é a essência do Evangelho. Efésios 4:32, em vez disso, sejamos bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Nós perdoamos como Deus nos perdoou em Cristo. Se você é cristão, eu preciso te falar uma coisa: perdão, ele não é opcional. A convivência é opcional, mas o perdão não é opcional. A amargura não pode ser o nosso destino, amados. Tristeza de alma, guerras, brigas, destruição de famílias não pode ser o nosso destino. Amados, o índice de divórcios dentro da igreja, ele não é tão diferente do índice de divórcios do mundo. Por quê? Porque o perdão de Deus não habita no nosso coração. Nós não estamos gerando uma certa mudança. Eu estou falando de um aspecto da nossa vida apenas, tem tantos outros também. Nós não estamos gerando uma diferença significativa no mundo, porque nós não estamos entregando aquilo que nós recebemos de Deus. Se você é cristão que não perdoa, talvez você não seja tão cristão assim. Deixa eu te pastorear nesse momento. Não quero te ofender, com todo o carinho do meu coração. Se nós não perdoamos, nós não somos imitadores de Jesus. Isso foi a maior coisa que Jesus fez nas nossas vidas. Você vai ser bondoso de verdade, segundo o amor de Deus, quando você perdoar como Jesus te perdoou. Em terceiro lugar, para que o amor radical exista, para que o perdão exista, misericórdia. Nós precisamos ter olhos de misericórdia. Misericórdia é bondade sem merecimento. Misericórdia é não aplicar a punição divina. Quando você demonstra bondade a alguém que não merece, isso é misericórdia. Lembre-se que você não merecia a bondade que Deus derramou sobre a tua vida. Você produzirá o fruto espiritual de bondade ao mostrar aos outros a bondade que Deus lhe mostrou. Provérbios 18:24. Alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo do que um irmão. Amados, eu não vivi tantos anos assim, mas eu vivi o suficiente para ver pessoas se dizendo melhores amigos dos outros e virando as costas e falando mal deles. O verdadeiro amigo, ele é mais próximo do que um irmão. Nós precisamos gerar em nós relacionamentos que são verdadeiros. Amados, não use a mesma boca para dizer que você ama alguém e a mesma boca para criticá-lo fora do ambiente. Viva a misericórdia e a bondade de Deus. Às vezes a gente ouve umas histórias que dá vontade de ir lá e falar para o irmão, falar assim, cara, talvez ele não seja tão seu amigo assim. Infelizmente as coisas são difíceis no mundo, amados, hoje. E aonde está a bondade? Nós não devemos esperar bondade do mundo. Você não deve esperar bondade no seu ambiente de trabalho. Infelizmente não. Você não deve esperar bondade nas escolas, nas repartições públicas, nas empresas. Não é possível nós esperarmos isso deles, mas a igreja é comissionada a demonstrar a bondade de Deus no mundo. É a nossa responsabilidade. Se nós somos cristãos, nós precisamos demonstrar bondade. 1 Samuel 20:42. Por fim, Jonatas, esse cara aqui era filho de Saul, disse a Davi: vá em paz, pois juramos lealdade um ao outro em nome do Senhor.
que o Senhor nos ajude a preservar para sempre o forte laço de amizade entre nós e entre os nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Eles tinham um laço de amizade. Saul, pai de Jonatas, foi o homem que mais perseguiu Davi na sua vida. Ele se declarou o inimigo mortal de Davi. Sabe o que Davi fazia a ele? Ele o servia como rei. Ele demonstrou a bondade de Deus para Saul em todo o tempo, todo suspiro que ele teve. Ele demonstrou a bondade de Deus para Saul. Não dá tempo daqui de eu revelar todas as coisas. E ele teve uma aliança com Jonatas. Então, amados, eu quero te indicar, um parênteses gigantão aqui, fazer um merchan. Eu quero te indicar o meu livro que se chama Perdoar é Necessário. Se você não leu, você precisa ler esse livro para que você viva o processo de perdão sobre a tua vida e a sua vida seja transformada. Amém? Voltando à palavra. 2 Samuel 4, versículo 4. Vamos falar de Mefibosete para a gente encerrar essa linha de raciocínio e ir para casa. 2 Samuel 4:4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando ele era criança. Mefibosete tinha 5 anos, quando chegou de Jezreel a notícia que Saul e Jonatas haviam morrido em batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino tomou-o nos braços e fugiu. Na pressa, porém, deixou cair e ele ficou aleijado. Pesado, não? Isso é uma realidade pesada. Ele nasceu bem, ele nasceu ali com todas as funções na perna dele. E por causa do medo desta mulher, por causa do pavor que foi gerado na nação de Israel, vem comigo na linha de raciocínio aqui. O pavor que foi gerado na nação de Israel pelas decisões erradas do rei Saul. As decisões do rei afetaram todo Israel e afetaram o destino do seu neto de forma indireta. Estão entendendo aqui? Nessa mulher habitou o medo. Ela fugiu, ela se espantou, ela se apavorou e correndo em fuga. E nós podemos até entender o lado dela, amém? Nós entendemos o lado dela, nós entendemos que algo acometeu o coração dessa mulher. Nós somos compreensivos com ela, não culpamos aqui a situação dela. Foi algo que foi gerado em Saul. Essa mulher derruba um menino de 5 anos, provavelmente quebrando as pernas ali, ou afetando a coluna. A gente não sabe muito bem, não tem detalhes aqui, mas ele ficou aleijado, as funções das pernas dele não funcionavam mais. Esse menino e a sua ama ficaram escondidos todo o tempo. Quase que 20 anos se passam entre esta situação e a situação que Davi encontra Mefibosete. Lideranças que colocam a si mesmas em primeiro lugar sempre prejudicam as pessoas. Estão entendendo aqui comigo? Nós falamos muito sobre os que foram feridos pela igreja. Hoje em dia nós usamos essa frase: tal fulano de tal foi ferido pela igreja, tal pessoa foi ferido pela igreja, ele está machucado com a igreja, machucado com a igreja. Mas infelizmente esta frase, ferido pela igreja, ela não pode ser executada, tá bom? O certo seria dizer ferido pela liderança da igreja, porque a igreja imaculada de Cristo, ela não fere ninguém. A igreja imaculada de Cristo, ela não fere ninguém. As pessoas ferem, infelizmente. E por isso que nós precisamos ser aqueles que manifestam bondade. A bondade de Deus cura o que as pessoas ferem. E talvez você tenha entrado aqui nessa casa ferido por aquilo que aconteceu com você em outras igrejas, debaixo de outras lideranças, debaixo de outras pessoas. E existe uma unção de bondade vindo sobre o teu coração nesse momento, para curar a ferida que foi gerada no seu coração. 2 Samuel 9:8 diz assim: Mefibosete se prostrou e disse: quem é o seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais do que um cão morto?
Ele se via como um cão morto pelas feridas causadas ao coração dele. Ele se sentia indigno, se sentia menosprezado, achava que não tinha mais serventia. E nós ordenamos nessa noite que toda a vergonha vá embora dos corações dos filhos feridos e machucados, que a glória e a bondade do Senhor derrame sobre essa igreja. Nós somos uma igreja que vai viver a bondade de Deus, uma igreja sim, que é firme contra o pecado, sim, que não compactua com as coisas naturais, mas nós não aceitamos uma vida longe e separada da bondade e misericórdia de Deus. Nós somos os seus instrumentos, Espírito Santo. Gera em nós a bondade dos céus, gera em nós, Senhor, o carinho e o cuidado que as vidas precisam nesse momento. Arranca todo o ego do meio da tua igreja, arranca do meio de nós, Senhor, todo pensamento de merecimento, todo pensamento de justiça carnal ou injustiça, Senhor. Faz de nós bondosos com a tua bondade celestial. Esse é um tempo, amados, de libertação da vergonha. Jesus está olhando para nós nesse momento. O Senhor está trocando a sua vergonha pela glória dele. Mefibosete foi derrubado por uma pessoa, mas ele estava sendo levantado por um rei, e o Rei dos Reis está aqui nessa noite. Se algum de nós foi levantado, foi derrubado por pessoas, foi machucado pelo egoísmo, foi machucado pelo medo de outras pessoas, o Rei dos Reis está aqui nessa noite te levantando. 2 Samuel 9,7, não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar a bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. A mesa do rei. Você foi machucado e foi enviado para comer com os cachorros aquilo que sobrava da mesa, mas Deus está te chamando para sentar na mesa do rei. O medo marcou o coração de Mefibosete, porque ele havia sido derrubado por alguém que estava com medo, porque ele foi marcado física e emocionalmente por alguém que estava com medo, por alguém que fugia de medo. Pessoas amedrontadas não conseguem cuidar de ninguém, elas só conseguem gerar dor e medo, só diminuem, nunca elevam as pessoas. Mefibosete encontrou a bondade de Deus no coração de Davi. Hoje você encontra a bondade de Deus que vai te levantar. Efésios 2,6 diz: pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora nós estamos em Cristo Jesus. Nós fomos levantados, nós não tínhamos nada de bom em nós não tínhamos nenhuma oportunidade, e Ele nos levanta para sentar com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Saímos de um lugar de morte, saímos de um lugar de medo, saímos de um lugar de vergonha, e o Rei nos levanta. Jesus é aquele que troca o jugo, que alivia a carga. A compaixão de Deus está se manifestando na sua vida nesse momento. 2 Samuel 9,3, para encerrar agora, prometo. Então o rei lhes perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, eu gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. O que Davi estava fazendo aqui, amados? Ele estava procurando pessoas das quais ele poderia demonstrar a bondade de Deus. De um homem que manifestou-se como seu inimigo. Saul por diversas vezes tentou matar Davi, por ciúmes, por medo de perder seu poder, por medo de perder sua influência. Vemos até um episódio que Saul, no momento de um jantar, ele lança uma lança contra Davi, num momento comum. E nós vemos Davi muitos anos depois, mais ou menos 20 anos depois, dizendo assim: existe alguém ainda da casa de Saul para eu demonstrar bondade? Ele tinha uma aliança com Jonatas, mas não foi o motivo da aliança de Jonatas que tocou a vida de Mefibosete. Isso ajudou, mas foi a vontade de demonstrar a bondade de Deus sobre aquele que havia machucado ele. E ele restaurou um homem, ele restaurou um destino, ele restaurou uma família.
Esse homem que viveu 20 anos em medo, em pavor, em solidão, em Lodebar, que é um lugar de destruição, agora sentava na mesa do rei. Feche os teus olhos por um momento, abaixa a sua cabeça. Davi estava procurando alguém para demonstrar a bondade de Deus. Deus está procurando pessoas em que Ele possa derramar a sua bondade. Você está procurando alguém para demonstrar a bondade de Deus? A bondade é poderosa, porque através da sua bondade as pessoas vão se encontrar com Deus. A bondade de Deus não é por merecimento. O Senhor quer encontrar bondade no meio da sua igreja. Nesse momento, a igreja, eu quero te convidar a deixar seu coração ser tocado. Assim como Deus está buscando corações em que a sua promessa possa se cumprir, Ele está esperando que você seja o cumprimento de promessas também. Deus, Ele quer te usar como um canal. Deus quer te usar como um canal da bondade dEle aqui na terra.